Boa tarde, são 3h09 da tarde, horário de Greenwich, e eu quero falar sobre objetificação e sexualização. Esses tópicos são absurdamente tênues. Eu já passei, sim, por objetificações e sexualizações. Foi uma coisa que durante a minha vida foi extremamente difícil de eu conseguir separar, por exemplo, que eu existo além de órgão genital, que eu existo como uma pessoa que, enquanto eu fazia música, enquanto eu jogava futebol, enquanto eu conversava bem demais com os meus amigos e dava conselhos, enquanto eu era super criativo para fazer vídeos e para fazer as pessoas darem risada, quando eu era super criativo em relação a artes, a fazer argila ou pintar um quadro, coisas do gênero, eu ainda assim via pouquíssimo essas coisas boas que eu era, esses meus atributos extremamente artísticos e humanos. Porque eu tava muito mais focado no prazer que elogios vazios sobre características físicas minhas. Esses elogios distorceram tanto a minha noção de importância, por exemplo, tanto a minha noção do que pessoas procuram no relacionamento, distorceram tanto a minha noção de como eu devo me comportar, por exemplo, em sociedade, que eu fiquei pensando por muito tempo sobre objetificação e sexualização. Quando eu notei, por acaso, quando eu notei que eu fui objetificado e sexualizado por muito tempo, e isso foi um impeditivo para o meu desenvolvimento pessoal, eu me senti muito parecido com aquela frase do Kafka, que é: a vida é uma festa de máscaras e eu participei usando o meu verdadeiro rosto. É basicamente você sentir que você foi brincado e basicamente você sentir que você fazia parte dessa brincadeira. Basicamente você sentir que você gostava dessa brincadeira. Que você estava no meio dessa brincadeira e estava sentindo prazer no meio dessa brincadeirinha. E hoje em dia eu sinto nojo dessas coisas. De objetificação e sexualização. Porque essas coisas estão extremamente ligadas à possessividade também. Extremamente ligado. Objetificação. Objetificar uma pessoa. Falar sobre características físicas, sobre atributos físicos. De uma maneira a diminuir essa pessoa a características físicas e atributos físicos é tirar a humanidade dessa pessoa. Isso é injusto demais. Isso é ridículo. Isso é nojento. É falso. É nojento. É triste. Esses comportamentos têm uns desdobramentos na vida de uma pessoa. Tem a potência de ter desdobramentos na vida de uma pessoa pouco saudáveis. Porque uma pessoa que se objetifica bastante, uma pessoa que se sexualiza bastante, faz isso normal, de modo normal, de modo. Uma pessoa que se sexualiza e que se objetifica bastante, na maioria das vezes, faz isso porque recebeu o exemplo de que fazer isso é um jeito de ser notada ou ser notado. E isso é parar de se ver como uma pessoa existente, como um ser humano desenvolvido, como um ser humano complexo, que tem várias facetas, um ser humano complexo que ama, que cuida, que faz arte, que tem paciência, coisas do gênero.
para pensar que só é visto como objeto, para pensar que só é visto como um pedaço de carne, para pensar que só é visto como um saco de osso, que pode ser usado, que é isso que acontece mesmo, tá tudo bem. E esse comportamento de desistência em relação ao amor é algo que acontece nos dois sexos, no masculino e no feminino. É triste demais isso. É triste demais escutar frases objetificantes em relação a mulheres, principalmente de amigos. É triste demais escutar comportamentos objetificantes em relação a si mesmo, por exemplo. Ver pessoas. Por exemplo, eu criei uma conta no Instagram em que eu tô colocando umas fotos minhas e coloquei umas fotos minhas desde o começo do ano, umas fotos em que eu tô sorrindo, puramente sorrindo, sorrindo de verdade. Fazia tanto tempo que eu passei tanto tempo da minha vida triste, com um olhar apático, com um comportamento apático, um comportamento de fracasso, um comportamento desistente, que eu comecei a rir, comecei a sorrir depois, pelos motivos certos, por me aceitar, por gostar de mim. Tô me olhando no espelho, tô gostando do que eu tô vendo, tô gostando dos meus músculos, tô gostando do meu esforço, tô gostando de acordar cedo, de comer. E essas fotos que eu tô postando no Instagram são fotos dos meus sorrisos, fotos em que eu tô um pouco mais sério também. E a última foto que eu postei, por exemplo, as últimas fotos que eu postei, em uma foto só, foram fotos do meu físico. Fotos dos meus braços, do meu peitoral, do meu abdômen. E com a legenda de que eu sou muito mais do que um peitoral, um abdômen e, e os músculos que eu estou desenvolvendo. Eu sou muito mais do que uma simples sexualização ou objetificação do meu corpo, porque eu estou treinando e tendo constância e força para me testar todo dia e lembrar a mim mesmo que eu sou capaz de fazer, de me testar, que eu sou capaz de me ajudar. E eu me sinto muito bem de estar treinando e me motivando. Me sinto muito, muito bem. E sobre objetificação e sexualização, em relação às mulheres, é uma coisa tão mais tênue e pior, porque as mulheres são basicamente parte do sexo forte, diferente do sexo frágil, que é o masculino. As mulheres são parte desse sexo forte que por muitas vezes fica em silêncio em relação a desrespeitos, porque sente que. Porque se acostumaram ao desrespeito. Ambos os sexos são fortes de diferentes maneiras, mas essa maneira de se acostumar ao desrespeito e usar de, usar de alguns métodos diferentes para sobreviver, por exemplo, ao desrespeito. As mulheres sentem muito medo. Eu já falei sobre isso aqui na página do YouTube. E é uma coisa que poucos homens entendem. É uma coisa que poucos moleques entendem. É uma coisa que poucos homens entendem. Porque as mulheres sentem que podem falar pouco sobre si mesmas e se abrir sobre si mesmas para as pessoas, porque já fizeram isso no passado, com toda a expectativa em relação a um príncipe. Já fizeram isso no passado e se frustraram muito. E às vezes, mais de uma vez. E às vezes, desistir da procura de um amor romântico e começar a desenvolver um sentimento de objetificação de si mesma, ou objetificação de si mesma, e sexualização de si mesma, ou sexualização de si mesmo, é uma, é uma coisa muito triste. É uma coisa muito triste, mas isso às vezes se torna uma resposta a muito desrespeito. E é muito necessário, muito.
autoconhecimento para entender isso, entender que está se desrespeitando. Muito obrigado.